O maior inimigo do Lula é o microfone. É. Deem um microfone para esse homem e deixem ele falar. Porque o Lula, ele é um sujeito atroz. Ele nunca foi esse bom velhinho que a esquerda tenta pintar. Entendeu? Ele sempre foi um desocupado profissional. Um sujeito desqualificado no sentido acadêmico da palavra. Pessoal, demos uma paradinha na gravação do DrCast, eu e o Vagnão, para trazermos um recado importantíssimo para você, principalmente que tem interesses nas áreas policiais e em concursos públicos. Ah, mas eu não tenho ensino médio completo, eu não tenho ensino fundamental. Lá você tem o EJA, o ensino para jovens adultos. Eu preciso também do ensino superior. Lá você tem o ensino superior sequencial, onde você completa em até 3 meses, reconhecido pelo MEC. E você que quer ser guarda municipal, policial civil, policial militar, policial penal, o Instituto Oliver tem cursos EAD para você rachar de estudar na sua casa e conseguir entrar nessas carreiras. Mude a sua realidade e venha para o Instituto Oliver. Fala galera, Dr. Cash. Estamos aqui diretamente da Creators House, o estúdio, a produtora que pode hospedar o seu podcast também e que patrocina aqui o nosso. Hoje, um convidado mais do que especial aqui, que tem muito a agregar, muitos assuntos para esclarecer e jogar na mesa. Rubinho Nunes. Boa noite, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado a todos que nos acompanham também. É uma grande honra estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Faz tempo que a gente já estava dando aquela paquerada ali, o Matheus, pô, vamos, e aí fechou, show de bola, cara. Cara, vamos começar aí com o nosso tema da thumb aí. Você acha que, antes de mais nada, todo mundo já conhece o Rubinho, mas eu vou apresentá-lo aqui, ele é vereador por São Paulo, né, pelo União Brasil, e vem candidato agora, vem a deputado... Pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado Isso. federal. Boa. Se tudo der certo. Espero que dê. Top demais. Rubinho, o governo Lula destruiu o Brasil? Você acha que ainda tem jeito, cara? O governo Lula, ele é pior para o Brasil do que uma pandemia, propriamente dito. E não é a minha opinião, são os fatos, os dados que mostram isso. Quando a gente para analisar os resultados da gestão do Lula de 2023 até hoje, nós vemos encolhimento da economia, o país deficitário, ou seja, o país gasta mais do que arrecada, o endividamento, a dívida ativa saltando de 71% para 80% do PIB. O Brasil é um país super endividado, os resultados do governo são desastrosos. A gente vê o déficit de investimentos na educação, a péssima qualidade da educação, falta de segurança no país se tornou sinônimo de Brasil. Você fala de Brasil, você fala de insegurança, você fala de bandidos tomando conta das ruas. As instituições por si perderam totalmente a credibilidade. E é curioso porque o presidente Bolsonaro fez a sua gestão durante uma pandemia, algo completamente inédito, que não se tinha precedente, não se tinha estudos, não tinha um protocolo a ser adotado naquele momento. Tudo foi feito através de tentativa e erro, de experiência, e ainda assim ele conseguiu entregar resultados positivos para o país. Uma economia redonda, adequada, com superávit, até os Correios conseguiram dar lucro sob a gestão Bolsonaro. E a gente vê que, para o Brasil, o PT consegue ser pior que uma pandemia. O Brasil conseguiu ter resultados piores do que a Rússia, mesmo a Rússia estando em guerra com a Ucrânia, o que mostra que o PT é pior do que uma guerra para o país. E são os dados, os fatos, simplesmente pegos nos últimos 4 anos. A gente pode tomar, por exemplo, a gestão Dilma, as outras gestões Lula. Existe um fato que marca toda e qualquer gestão PT, que é a corrupção. O pior escândalo é sempre o próximo. Rubinho, mas a gente teve o escândalo do INSS recentemente, Banco Master e tal. E parece que a coisa não anda, né, cara? Eles sempre conseguem travar e sempre aquela narrativa. Agora estão com a narrativa de que se o Flávio ganhar, ele vai acabar com o Pix, porque o
o Trump quer acabar com o Pix porque dá prejuízo às bandeiras americanas lá de cartões e tal. O que você acha qual o caminho que o país deve se tomar para que essas narrativas não cheguem a influenciar nas eleições? Porque hoje com a internet a gente sabe que tudo isso tem uma força muito grande, né? O governo Lula, ele é o maior propagador de mentiras, de fake news que já existiu. É um partido e um político que se impõe, que vence eleições e governa através do medo. É sempre o medo atrelado a algo que é importante para as pessoas ou a uma iniciativa populista a qual as pessoas dão certo valor. Então, sempre era, se ele ganhar, vai tirar o Bolsa Família. Se ele ganhar, vai acabar com a educação. Agora, se ele ganhar, vai acabar com o Pix, porque o Trump não gosta do Pix e o Trump é amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro é quem criou o Pix. Ele foi o criador desse mecanismo de transação bancária que todos usam hoje em dia. Já foi absorvido e faz parte da economia brasileira. Durante o período eleitoral, o governo vai criar uma série de mentiras, como já está criando. Porque é um governo que não tem propostas, é um governo que não tem entregas, cujo único resultado é fome, é miséria, é economia completamente esfacelada, é um governo de corrupção. A CPMI do INSS é o maior exemplo. Nós vimos a bancada do PT, do PSOL, da Rede, comemorando porque eles puseram a pizza no forno e destruíram inclusive o forno. Acabaram com a CPI porque blindaram o filho do Lula e o irmão do Lula. E pasmem, o PT tentou jogar a culpa do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro teria criado um esquema do INSS. Eu fico pensando, o Bolsonaro ia criar um esquema para enriquecer com dinheiro de corrupção o filho do Lula e o irmão do Lula. Assim, é uma mentira que não tem tamanho, mas a esquerda não tem compromisso com o fato. A mentira não precisa nem fazer sentido, ela não precisa nem ser crível. Ela é propagada, ela é difundida simplesmente para que os eleitores do Lula tenham o que ruminar o tempo todo e ficar justificando o voto no PT. É isso. Será uma campanha onde o Lula e a esquerda propagarão medo, ameaçarão os eleitores com a perda de benefícios. A gente vê aí o Lula super endividando o Brasil em mais de 400 bilhões no ano de 2026 para pagar pacotes populistas, incentivos ao Vale Gás e coisas que eles criam no ano de eleição para justificar que vote nele, senão essa migalha, essa miséria que está sendo dada vai ser retirada das pessoas. É um governo que não entrega prosperidade, não entrega meios para as pessoas enriquecerem. Entrega simplesmente a manutenção do que existe hoje para continuar roubando as mesmas pessoas. Eu já ouvi até de uma galera aí de direita já falando assim, cara, eu às vezes gostaria que o PT ganhasse essa eleição 2026, porque realmente 2027 é capaz de colapsar, não vai ter dinheiro mais para nada, e se a direita ganha, vai ser muito difícil governar, né? Mas eu acho que o caminho não é esse, né? Talvez piorar mais, aí pode ser que chegamos ao fundo do poço. O Brasil é um país muito grande, tem muitas riquezas, né? Se recupera muito fácil. Um dos exemplos foi a própria pandemia, né? E eu escuto, não é só as pessoas da minha área, além do podcast aqui, na área da saúde, as pessoas falando que na pandemia, o cara que estava instalando a calha na minha casa há 15 dias atrás, conversando, ele falou, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto na pandemia. É um exemplo de que se não tiver corrupção e levar a coisa a sério, né, com um ministro da economia de qualidade e tal, e bem preparado para aquilo, o Brasil tem qualidade, tem estrutura para que esse país aqui seja uma grande potência, né? O grande problema do Brasil, você acha que o principal é justamente a corrupção e o sistema da forma que ele é formado hoje? Sim, o sistema como existe hoje no Brasil, ele é feito para estrangular o brasileiro, estrangular o empresário, o empreendedor e fazer com que o país dê errado. Um país que tem muitas leis, um país que tem muita burocracia, ele é feito para travar as pessoas, ele é feito para arrecadar, para roubar, ele é feito para ter esquemas.
E é isso que trava o Brasil, é isso que trava as pessoas e não permite que haja um ambiente fértil, um ambiente próspero. Chega a ser redundante falar, mas o Brasil é rico em metais raros. O Brasil tem um dos agros mais pujantes do mundo. Tem plenas condições, é geograficamente estratégico o país, seja para o lançamento de naves como na base de Alcântara, seja para o fornecimento, para o abastecimento. Afinal de contas temos amplo acesso ao oceano com diversos portos. Só que infelizmente o Brasil padece do básico, de infraestrutura. Nós não temos uma malha férrea adequada. Nós não temos meios de irrigar o transporte adequado. Nós temos malhas ferroviárias e rodovias que são travadas por burocratas, por ONGs, que não permitem que o avanço chegue no centro do país. Interesses de determinados postos, de determinados grupos, travam o avanço e o brasileiro continua sendo refém disso. Esse é o maior problema que existe no Brasil. O sistema como um todo opera contra o país. Opera contra a população. Já passa da hora do brasileiro se levantar, acordar, tomar as rédeas do próprio destino. Eu discordo quando dizem que seria bom se o PT ganhasse, porque a bomba estouraria no colo do PT. A bomba estoura diariamente no nosso colo. Quando uma criança não tem acesso à educação adequada, quando um bebê morre asfixiado no hospital porque não tem máscara de oxigênio e colocaram uma tampa de bolo para a criança respirar. A bomba estoura no nosso colo quando você tenta abrir uma empresa e aparece um fiscal te achacando para tomar seu dinheiro. O Brasil ele teria condição se a mentalidade política, se a cultura política mudasse como um todo. Não dá para deixar mais 4 anos de PT. Mas 4 anos de PT pode significar o início de uma ditadura como a de Nicolás Maduro. Pode significar a próxima geração inteira comprometida pelos esquemas do Partido dos Trabalhadores. Olha o tamanho do rombo criado por eles. Olha o tamanho do buraco que eles cavam diariamente. Quanto mais eles ficarem no poder, mais fundo será esse buraco. Eu entendo, realmente. O Flávio assumindo a presidência no ano que vem, ele vai ter um ano muito complicado. Ele vai ter que tapar o buraco, ele vai ter que estancar a sangria do país, vai ter que cortar na carne, mas isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito para que, ao final da gestão Flávio, nós tenhamos um resultado positivo. E que, se Deus quiser, com a continuidade. A exemplo do que fez o Milei na Argentina. Ele cortou, ele fez sangrar, e hoje a Argentina entrega um país superavitário, um país economicamente atrativo, que volta a andar depois de décadas de kirchnerismo. É isso que a gente precisa para o Brasil hoje. Você acha que a escolha do Flávio foi a melhor escolha? Eu me lembro que até foi um dos motivos, das razões, me desminta se eu estiver errado, que você apoiou o Tarcísio nas eleições e tal, foi um dos motivos da sua briga ali com o MBL, a saída talvez, né? Pelo menos é isso que saiu bastante na mídia e tal. Você acha que foi a melhor escolha o Flávio ou um Tarcísio aí teria mais chance, cara? Não, as próprias pesquisas mostram que a melhor escolha foi o Flávio. Em diversas pesquisas, o Flávio já pontua à frente do Lula hoje, no segundo turno. E detalhe, nós estamos a 6 meses da eleição. Eu vou pegar a mesma fotografia de 2018. O presidente Bolsonaro, ele estava em terceiro nessa época. Ele figurava, inclusive, atrás do Alckmin, que era candidato a presidente pelo PSDB. Tinha diversos players ali, e ele crescendo, passo a passo, degrau a degrau, até que venceu a eleição. Hoje o Flávio já tem uma musculatura que surpreende até os mais otimistas. Ele tem uma eleição plenamente viável. É leviano quem diz que o Flávio não estará no segundo turno, mas leviano ainda quem diz que ele não tem condição de vencer a eleição. Muito pelo contrário, ele é o único candidato hoje que tem todos os atributos necessários para derrotar o lulopetismo. Ele tem amplo diálogo, construiu bons palanques, é um cara de direita que representa os valores da direita no país, que tem conseguido construir uma candidatura sólida e que, sem sombra de dúvidas, vai vencer o Lula. Vai vencer o Lula por conta da construção que vem sendo feita. O nome dele foi apontado pelo presidente Bolsonaro, só me engano, em dezembro.
Aí nós temos ali as festas de fim de ano, um período praticamente neutro em termos eleitorais. A construção em janeiro, fevereiro, março e agora começo de abril. 3 para 4 meses, ele já consegue superar o Lula com a máquina, concluindo agora seu terceiro mandato. Isso para mim é extremamente estimulante, isso nos entusiasma porque mostra que há uma solução e está ao redor da candidatura do Flávio. Certo. Rubinho, como deputado federal, pré-candidato a deputado federal, qual vai ser sua principal... Galera, você aí da área da saúde, da estética, você que precisa de um scrub de qualidade ou um jaleco, vocês precisam conhecer a Aspen Jalecos. A grande maioria conhece, a Aspen está há muitos anos no mercado. Lá você tem vários modelos para todos os gostos. Tem mais largo, você médico quer usar ali com uma gravata, aquele jalecão legal. Entrem lá, Aspen Jalecos, beleza? Não se esqueçam, Aspen Jalecos. Chama no WhatsApp lá, tem o Instagram dos caras, eles vendem pro Brasil todo, entregam no Brasil todo. Tá na descrição do programa também, né? Boa. Só clicar ali embaixo. Pauta, assim, o que você pretende, ou se tiver mais que uma, assim, que você pretende bater muito e é aquilo que você vai correr? Bom, quem me conhece, me acompanha, já sabe que a minha principal bandeira, eu acho que a principal bandeira do Brasil é justamente a segurança. Só que não é a segurança na ponta, pura e simplesmente como é dito hoje. Nós precisamos aumentar a segurança, precisamos valorizar os policiais. Isso é óbvio, a mesma coisa que eu falar para você que água é bom. O que o Brasil precisa é de uma revisão penal e processual penal completa. Nós temos hoje o Código Penal de 1940. Ele tem aí 86 anos de Código Penal. Uma legislação que se tornou obsoleta, com normas que incentivam a criminalidade. Mas o problema não é só o Código Penal, onde são estabelecidos os crimes e as condutas típicas ilícitas. Nós temos um Código de Processo Penal que coloca o bandido na rua. Nós temos uma legislação arcaica, nós precisamos endurecer essas normas. Nós precisamos mudar a cultura do país que trata o criminoso como vítima e a vítima como criminoso. Nós precisamos endurecer essas normas, endurecer o combate, passar a tratar bandido como tal, implementar uma política de tolerância zero quanto à narcocultura, quanto à cultura dos bailes funk que dominam as comunidades. É algo que eu faço, inclusive, mesmo como vereador, já há 3 anos, combatendo esses bailes, estabelecendo o CPI, endurecendo as normas para criar um ambiente de lei e ordem no Brasil. Não tem como nós mudarmos a cultura, mudarmos a mentalidade do brasileiro, se nós não mudarmos o ambiente. O ambiente, por si só, ele abraça as pessoas e ele envolve de tal maneira que, se você não consegue fazer com que se mude o ambiente onde as pessoas estão, você está condenando essas pessoas a repetir os erros e a situação de miséria, a situação de pobreza, de escassez que existe hoje. É nosso papel, enquanto parlamentares, criar normas que tragam segurança, que melhorem o ambiente comercial, que melhorem o ambiente empresarial, que traga prosperidade para as pessoas. Leis que legislem para o cidadão de bem e para os bandidos a dura pena da lei. Boa. Você é bem atuante também na questão dos bailes funks, né? Nos pancadões. E você tá mexendo num vespeiro, cara. Pois é. Já sofreu ameaça ali por parte de facções ou... Eu protocolei na presidência da Câmara, no final do ano passado, 85 páginas de boletins de ocorrência de ameaça que eu sofri nos últimos anos. E, coincidentemente, essas ameaças cruzam com o início das operações que eu passei a realizar contra pancadões, contra bailes funk. São ameaças desde vaporzinho, que faz parte ali do fluxo, até o crime organizado propriamente dito. Das mais variadas possíveis. E como que chega essas ameaças aí? Já chegou por mensagem, já chegou por WhatsApp, já chegou por papel, já chegou por carta, já chegou verbalmente. Assim, tem de tudo. Tudo. A minha segurança hoje ela é objeto de atenção, justamente porque eu entendi que as pessoas que moram nas comunidades precisavam de ajuda, que algo precisava ser feito para que essas pessoas pudessem descansar, pudessem dormir, pudessem ter sossego, ter momentos de desfrute com a sua família. E passei a atuar contra esses bailes, contra essas facções.
São operações extremamente exitosas que trazem um ótimo resultado para as pessoas, um resultado inclusive imediato, porque essas pessoas podem descansar pelo menos naquela noite, imprimem um grande prejuízo aos organizadores com a pressão de bebidas, de toda a estrutura que está atrelada à realização e organização do baile funk. Mas eu entendo que isso não é suficiente. Eu me sinto como o beija-flor tentando apagar o incêndio. Não é por isso que eu vou parar. Mas esse trabalho precisa ser potencializado. Ele precisa ser transformado em uma política pública. Inclusive por isso que eu apresentei a CPI dos Pancadões, onde nós aprofundamos sobre os problemas de tudo isso. Foi votado e aprovado na última semana o relatório dessa CPI, que determina, além do encaminhamento dos responsáveis ao Ministério Público para que sejam punidos, leva ao Executivo a proposta de criação de uma política pública de combate ao baile funk em São Paulo, que inclusive já vem sendo implementada pelo exemplo. Diversas subprefeituras têm realizado operações ao modelo que nós instituímos lá atrás, ainda em 2023, e vem sendo replicado. Ou seja, não é um trabalho que traz uma solução do dia para a noite, no quesito extinguir de uma vez por todas com esses fluxos, mas que aos poucos vem mudando a forma como a política é feita. E como que deve ser um trabalho muito difícil você encontrar os responsáveis num pancadão, por exemplo? Como que se identifica isso? É muito fácil, muito pelo contrário, porque junto da narcocultura existe um penduricalho que é a cultura da ostentação. Nesses bailes, o vagabundo que pega aquele carro com paredão de som, ele ostenta no Instagram. É a Fiorino do Mal, é o Golf não sei o que lá, e eles põem no Instagram. Você vê a placa do carro do cara. Eu cansei de prender carros que a gente via no Instagram, via onde ele ia estar e lá buscava. Aí chegava lá, tava lá o malandro com o paredão aberto, o som estourando e ninguém sem dormir. E esses caras não vão lá espontaneamente. O cara não acorda e pensa, pô, hoje eu vou lá em Paraisópolis estourar um baile. O dono do bar, o dono da adega, da tabacaria, contrata esse elemento que vai lá e coloca o carro para perturbar. Então você, num trabalho simples de inteligência, com drone, com uma boa interface com os moradores, você começa a captar a imagem de quem está organizando. E essas lounges, essas adegas, divulgam no Instagram. Então você começa a cruzar as informações, você sabe tudo. Toda vez que eu chego na comunidade, eu sei quem são os vagabundos. Aí o cara chega, não, eu sou trabalhador. Todo mundo tem uma história triste, todo mundo é trabalhador. Só que você já sabe que no fim de semana passado ele estava lá, ele estava divulgando. É diferente do dono do mercadinho, do cabeleireiro, da manicure que estão ali trabalhando para levar o sustento para casa deles. Esses eu respeito, são trabalhadores. Agora, um vagabundo que está com um lounge, com uma adega, com uma tabacaria aberta, incentivando o baile, ele tem mais é que se lascar. Eu sou trabalhador, meu amigo, vai arrumar um ofício ilícito, 3 horas da manhã, você colocando energia, que é roubada, porque o cara tá fazendo gato de energia, pra irrigar o paredão de som, isso pra mim não é trabalhador, é criminoso. Essa gente tem que estar presa. E os moradores ficam ali desesperados. Né? Desesperados é a palavra que define. Para denunciar, deve ser. Existe um canal próprio para esse tipo de denúncia ou não? Sim, as pessoas podem me procurar @rubinhonunes.sp, preferencialmente no Instagram. Deixa na descrição, Matheus. Basta entrar, você vai mandar as informações, a gente vai conversar com você. Tudo com 100% de sigilo. Eu faço isso há 3 anos. Nunca teve uma única informação vazada, é 100% sigiloso. Nós levamos isso para a inteligência da Polícia Militar, para a inteligência da Polícia Civil. Nós trabalhamos em conjunto com eles, levamos à subprefeitura, todas as autoridades, para que seja montada a operação e destruído o baile. Então, o que precisar, nós estamos 24 horas à disposição e, para mim, é uma questão pessoal. Acabar com o baile, acabar com a perturbação do sossego é uma questão pessoal, porque eu já senti na pele o que é morar perto desses vândalos. Eu morava perto de Paraisópolis e meu filho tinha 1 ano de idade. Chegava final de semana, nós tínhamos que ir para o interior. Chegava eu, minha esposa, meu filho pequeno, a gente ia para o interior, para Vinhedo, para passar com a nossa família, porque não dava para ficar no nosso apartamento por conta dessa gente. Eu senti na pele e eu não estava do lado. Eu imagino quem mora do lado, o inferno que é. E consegue se acabar ou para por um tempo? Já teve
algum pancadão assim que realmente aquele não rola mais? O baile da 17 a gente destruiu e ele não voltou. Mas Legal. porque a Polícia Militar continua baseada e há uma linha de contenção. Tem barulho em Paraisópolis, o cara faz som alto, faz parte do bairro. Esporadicamente, para Sim. com um carro lá Acontece, eu recebo denúncia disso, a gente tem mapeado. Mas o baile acontecer com aquele mega fluxo que acontecia, não existe mais. O mesmo aconteceu em Cidade Tiradentes. A gente foi lá, acabou e não voltou. Tem barulho, tem alguma perturbação ou outra, mas o baile não voltou. Morro da Lua, mesma coisa. Fomos lá, quebramos o baile, voltamos recorrentemente. Tem perturbação, tem um incômodo, mas é pontual. Não existe o fluxo. Aí é uma questão menor que consegue ser resolvida com os mecanismos convencionais. Um exemplo para você de baile que a gente acabou e voltou por ineficiência, por negligência, é o baile do Jaguaré. A gente tinha uma ótima relação com a subprefeitura da Lapa. Por conta disso, fizemos uma atuação ostensiva pesada no Jaguaré, inclusive com demolição de bares, adegas. Uma operação exemplar que se tornou modelo para a cidade. 1 ano sem baile no Jaguaré. Aí foi trocado o subprefeito, colocaram outro subprefeito lá e ele não tem uma atuação contra pancadão. Não foi a fundo no assunto, lavou as mãos e fez vista grossa. O baile voltou. A gente vai lá, tenta coibir, mas a gente sabe que estão perturbando porque a subprefeitura optou por não combater. O subprefeito da Lapa. E a gente tem é o Coronel Telhada, o subprefeito da Lapa. Do outro lado, nós temos o Osiel, subprefeito de São Mateus, amigo meu, tenho uma ótima relação com ele, implementou o mesmo modelo de operação, acabou com o baile lá em São Mateus. E tudo isso com a narrativa de que é cultura, né, cara? Não é cultura. Eu não sou crítico musical. O meu problema não é a música que toca lá. Eu acho funk uma porcaria, na minha casa não toca funk. Não recomendo que escutem. Eu não gosto. Não gosto das letras, não gosto do ritmo, acho ruim. Gosto. Não tem como criticar. Mas se o cara estiver tocando forró, se o cara estiver tocando pagode, se o cara estiver tocando Beethoven, num paredão de som, às 3 horas da manhã vai incomodar igual. Eles tentam trazer para essa linha de que é cultura do funk. Não é. Primeiro que é uma visão preconceituosa de quem diz isso. Porque está rotulando o morador da comunidade como alguém que gosta de funk e quer ficar rebolando na rua às 4, 5 horas da manhã, bêbado, com jovens, com menores de idade, cometendo atos sexuais no meio da rua. Não é. A maioria das pessoas que moram na comunidade são trabalhadores, pessoas sérias, pessoas honestas, que estão ali por uma questão de necessidade. Porque, infelizmente, o Brasil não tem um ambiente adequado para as pessoas prosperarem e nós temos que salvar essas pessoas. Nós temos a obrigação de criar um ambiente de prosperidade para que essas pessoas saiam desse ambiente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a única cultura que existe ali é a narcocultura. A cultura do tráfico de drogas, a cultura da lavagem de dinheiro, do contrabando, do roubo de moto, do roubo de carro. É somente isso que existe lá. Esse tipo de baile, de festa que acontece no meio da rua, tem que ser fortemente coibida pelo poder público. E só existe hoje porque a Marta Suplicy, quando era prefeita, lá no início dos anos 2000, achou que isso era parte da cultura das favelas, e isso foi sendo implementado e os outros prefeitos, por populismo, não tiveram coragem de levar um enfrentamento adequado. Nós tivemos uma horda de prefeitos inúteis na cidade de São Paulo, a gente vê passando aí João Dória, Fernando Haddad, prefeitos que não tiveram coragem de enfrentar o crime organizado, não tiveram coragem de enfrentar o problema e justamente por conta disso, tudo isso se proliferou na cidade, se tornou um problema de saúde pública, um problema de segurança pública, um problema severo que necessita inclusive de intervenção do Estado, de a condução de uma legislação federal adequada para acabar com isso de uma vez por todas. Boa. Com leis municipais e estaduais, é possível deixar mais rigorosa as leis, ou você acha que municipal acho que não vai ter força, né, para bater de frente com esse tipo de crime? Tem força. Tem? Tem. Eu inclusive apresentei algumas leis na cidade que estão tramitando, uma delas que leva os poderes do PSIL para a Guarda Civil Metropolitana e através da Guarda Civil Metropolitana permite que a PM atue dentro do PSIL como operação delegada, porque a PM tem a estrutura necessária para coibir esse tipo de evento. Então é o primeiro ponto, você tem que dar poder à Polícia Militar, inclusive remunerando eles para isso. É o que eu busco com esse projeto. O segundo projeto que eu coloco, que ele tira do
do alvará simplificado, do Descomplica, a emissão do alvará nessas regiões sem a inspeção. Porque o cara chega lá, vai tirar um alvará de adega, de bar de tabacaria, ele consegue autorização para ele empreender. Ele não está regular, mas ele abre a porta. E isso favorece esses bares. Quando eu coloco para ter inspeção, o cara chega lá, é uma área pública invadida. Então ele não vai autorizar o funcionamento desse estabelecimento. Segundo ponto, já existe um projeto. Terceiro projeto, cria multas extremamente rigorosas para donos dos estabelecimentos comerciais, para as pessoas jurídicas e para os organizadores, inclusive donos de carro. A multa começa em R$50 mil e ela vai dobrando em caso de reincidência. É para quebrar a vida do cara que faz esse tipo de evento. Aí você consegue começar a coibir. E naturalmente tudo isso atrelado a uma política pública séria, com subprefeitos que tenham interesse real em acabar com o baile. Como eu disse aqui, como a gente fez, né, na região da Lapa, quando o subprefeito era o Luiz Pepe, como tem sido feito agora com o Osiel em São Mateus, e em outros tantos subprefeitos que têm coragem de comprar essa briga e enfrentar. Tem muito covarde que senta e não vai atrás, mas quando o cara tem vontade e transforma isso em política pública, o problema consegue ser resolvido. Naturalmente, uma lei federal que cria uma política robusta a nível federal pacifica o problema, porque não é uma exclusividade de São Paulo. Eu sei que em Campinas tem esse problema, tem o São Fernando, tem o São Domingos, que acontece isso lá. Tem em Mauá, tem em Guarulhos, tem uma série de cidades da grande São Paulo. Então isso mostra que é um problema a nível de Brasil. E eu vou fazer a comparação. O que é São Paulo hoje era o Rio de Janeiro nos anos 2000. A questão é, em 2040 a gente quer ser o Rio de Janeiro hoje? Verdade. O funk em São Paulo, ele é novo, né? O funk não tinha força. Começou no Rio de Janeiro e só via-se lá, né? Começou com o Furacão 2000, o Bonde do Tigrão, era até uma letra um pouco mais simpática, por assim dizer. E aí ele começou com a cultura dos bailes funk, os bailes periféricos, que depois foram cooptados pelo crime organizado, pelas milícias, se tornaram um elemento cultural cooptado pelo crime, que instituiu a narcocultura, e aqui em São Paulo, através de agências de funk, etc., começaram a ter os bailes de favela, os bailes de periferia, de uma maneira mais tímida, no início dos anos 2000, gestão Marta, que foi sendo potencializado justamente pela negligência, pela desqualificação de quadros como João Dória, como Fernando Haddad, que foram prefeitos da cidade de São Paulo. Criar-se, talvez, da própria prefeitura, locais para que esses bailes ocorram, que tenham horário de início e horário para finalizar, lógico, acho que acaba sendo inviável também, não vai rolar. Eu acho que os próprios integrantes ali não... Já tem, né? Já tem. São Paulo possui 44 céus. Salvo engano, 40 foram reformados pela atual gestão. São áreas modernas, adequadas, com infraestrutura. É permitido fazer... Você pode fazer eventos lá, só que tem hora para começar, hora para acabar. Você tem que cumprir regras. Você não vai ter tráfico de drogas. Não pode ter tráfico de drogas. Não vai ter menina de 13 anos tendo relações sexuais com 5, 6 caras numa tábua. Então mas não é interessante para a cultura. Não é interessante porque eles chamam de cultura. Não é interessante para o tráfico, não é interessante para o crime. E é muito fácil, né? Se põe cultura, a gente pode substituir por tráfico. A palavra fica perfeitamente adequada. E aí não fica interessante para eles e justamente por isso não acontece. Só que é o argumento que eles falam, não, a gente precisa de espaço para a nossa cultura. Pô, 44 céus. Tem perto de todas as comunidades. São áreas grandes, bem feitas. Estão reformadas pela atual gestão. Foi um baita investimento. Eles não querem usar. Eles querem a bagunça. O que eles chamam de cultura faz parte de tomar a rua. Faz parte daquela desordem. Faz parte o jovem saindo completamente bêbado, 7 horas da manhã para casa dele. Eles querem liberdade total, sem regras. Né? Você chega... Muita gente que defende isso como cultura nunca botou o pé numa favela. Eu coloco. Você chega 2 horas da manhã para quebrar o baile, tem crianças de 10 anos de idade com a bicicletinha, correndo lá no meio como se fosse normal. Tem crianças até menores, que a mãe trabalha lá, a mãe tá lá, a mãe vai com a criança junto. Aí eu pergunto, onde tá a porcaria do conselho tutelar? Que deveria estar tutelando o interesse daquela criança.
Porque vai encher o saco de pai, de mãe por aí, olhar cartão de vacinação, essas coisas. Vai lá salvar essa criança no meio da comunidade. Meu filho tem 6 anos hoje. 9 horas da noite ele está na cama. Tem hora para dormir. Porque não há... Estudos já apontam, se a criança não pernoitar o período adequado, o desenvolvimento intelectual dela é prejudicado. Aí a mãe tá lá, 2 horas da manhã, a criança acordada, aquele barulho infernal, gente usando droga, cultuando o tráfico. E eu presenciei menores hostilizando os policiais. Mas não é menor, tipo de 17 anos, que já devia estar sendo preso, inclusive só não é porque o PT não deixa. Tô falando de crianças de 10 anos, com a bicicletinha, xingando o policial porque tá de farda. Ou seja, olha a contaminação das gerações que nós vemos acontecer por conta disso. Vai ser um adolescente que vai hostilizar a polícia, vai ser um adulto que vai ser cliente do camburão. Vai, as chances são bem grandes. Né? Vamos falar que eu estou sendo preconceituoso por falar isso. Mas quando uma criança ela é criada num ambiente que não respeita a polícia, que não respeita a autoridade, que não cumpre regras, que já vê o policial como inimigo ao invés de ver como herói, é uma criança que, infelizmente, ela está sendo treinada para se tornar um bandido. E quando eu falo de acabar com o baile, eu estou falando de salvar essas crianças, porque deixá-las nesse ambiente é o que vai macular toda a vida delas. Que é o que eu falo, nós temos que tirar as pessoas do ambiente, melhorar o ambiente delas. Porque somente assim essas pessoas vão conseguir prosperar. Vou te dar um exemplo. Você pega esses ambientes extremamente barulhentos, eles impedem as pessoas de progredir. Esses ambientes desordenados, eles impedem as pessoas de empreender, as pessoas de enriquecer, as pessoas de melhorar de vida. As pessoas são reféns da miséria por conta disso. Você vai num lugar mais silencioso, você percebe que as pessoas têm mais possibilidade de prosperar. Não, o cara que mora ali perto do baile funk tem que acordar às 5 da manhã. Como que ele produz no trabalho? Me diz, como que ele tem condição? E assim, a primeira, vamos lá. O cara que mora na periferia, normalmente ele faz trabalhos mais difíceis. Essa pessoa tem que ser respeitada e valorizada. Sim. O cara, ele é pedreiro, é empregada, trabalho de porteiro. São trabalhos que exigem do corpo, até mais do que da mente. E naturalmente essas pessoas precisam de descanso para a saúde delas. Com o barulho, elas não conseguem descansar. Então elas não conseguem trabalhar. Quem tenta estudar, seja fazendo faculdade ou jovem que está na fase de ensino fundamental, não consegue dormir. Vai chegar na escola, como essa criança, como esse jovem, como esse adulto vai conseguir aprender? Não vai aprender. E mesmo que consiga aprender alguma coisa, não está em grau de competitividade com a pessoa que está num ambiente silencioso, que consegue dormir, descansar adequadamente. Naturalmente, essas pessoas já têm uma trava criada pelo ambiente que elas vivem. Aí a gente vê a esquerda falando em cota racial, em racismo estrutural, racismo ambiental, racismo qualquer outra coisa. Cada hora é um termo de racismo que eles criam. Só que o problema não é racial, o problema é social. É o ambiente que se cria para que essas pessoas continuem vivendo. E a esquerda fomenta esse tipo de ambiente. Por quê? Porque eu chego lá, tem voto, né? Porque eu chego lá, tem placa do PT em todo lugar. Entra no meu YouTube, @robinnudes.sp, vocês vão ver nos vídeos. Toda vez que eu faço uma operação aqui, tá aqui uma placa do PT. É o vereador do PT, o Lula, o PT. Você acha que o interesse é só voto? É eleitoral. O Lula deu uma declaração onde ele fala que a pessoa que começa a ganhar 7, 8 mil reais, ela para de votar no PT. Então eles querem as pessoas na miséria. É óbvio, quem ganhou a eleição dentro da cadeia foi o Lula. Então a criminalidade também tem um apreço com eles e ali tem um mercado funcionando, é um sistema que se retroalimenta. Quando eu vou lá combater o baile, falar em levar segurança, em reurbanizar a comunidade, assim, eu tô pegando uma cruz e botando na testa do vampiro. Eles ficam horrorizados com isso. Mas veja, reurbanizar a comunidade, por exemplo, que é um projeto que eu implementei através do PIO, da Operação Urbana Faria Lima, que está sendo levada para Paraisópolis, faz parte de mudar o ambiente, tirar a pessoa da habitação precária que reside hoje e morar em apartamentos, com dignidade, com segurança. Isso faz parte de mudar a cultura daquele lugar. A esquerda não permite que isso aconteça. Eles criam narrativas, criam discursos, porque para eles é a destruição do capital político que eles têm.
para mim, é a salvação das pessoas que estão naquele lugar. E o interesse da esquerda de manter os bailes, né, os pancadões? Você acha que o interesse é só voto ou pode ter algo por trás ali que é de interesse desse setor aí político? É política, é votos, é ligação com o crime, é todo o sistema da esquerda agindo naquele lugar. Porque, para eles, é um curral de escambo eleitoral. Chega na campanha, eles vão aparecer lá com cesta básica. Olha, inaugurei tua viela. Olha, vou te dar o Bolsa Família. Só que o mais incrível é que as pessoas desses locais, eles não querem isso. Eles querem liberdade, eles querem empreender. Eu tive cerca de 50 mil votos nas periferias de São Paulo. Fui um dos mais votados do Jaguaré. Meu perfil político não é de entregar cesta básica. O que eu entreguei para as pessoas foi a possibilidade de segurança, a possibilidade de dormir. Uma coisa básica que hoje é semanalmente roubada desses milhares de paulistanos, de trabalhadores, por conta dos bailes. Cara, vou fazer uma busca aqui rápida. Quantos por cento da população recebe algum tipo de bolsa aqui? Eu tinha esse dado aqui, mas eu quero ser mais. Aproximadamente 20 milhões, Bolsa Família, 50 milhões de pessoas em certos períodos. Rubinho, como que você acha que é possível a direita ganhar a eleição presidencial, principalmente, por conta do assistencialismo e tal? Por mais que todo mundo sabe que não foi a esquerda que criou, o PT que criou, o Lula que criou o Bolsa Família, por exemplo, mas eles pegaram como se fosse eles e tal, né? Então, quando se fala de Bolsa, rapidamente a maioria da população já pensa no PT. É eles que dão Bolsa, são eles que dão assistencialismo aos mais pobres. Você acha que isso não pode... Agora veio o mais recente, o Bolsa Vale Gás ali, né? Você acha que isso não pode... a eleição pode ser definida aí? Porque é uma grande parcela da população. Né? Isso é um fator que... ele tem sua parcela de verdade e sua parcela de mentira. O primeiro ponto é que quem criou o Bolsa Família foi Fernando Henrique Cardoso. Sim. O Lula simplesmente roubou o programa, como rouba a gente todo dia. O Vale Gás também foi outra criação do Fernando Henrique Cardoso. Esse tipo de programa, ele tem a sua necessidade no país, até porque existe um nível de miséria muito grande no Brasil. Só que ele tem que ser uma política de meio, não uma política de fim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas entram no Bolsa Família porque elas precisam se alimentar. Só que tem que haver uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? Capacitação profissional. Meu amigo, você precisa de Bolsa Família? Tá aqui seu Bolsa Família. Tô aqui um curso de barbearia, um curso de corte e costura, vai fazer o ensino médio, você vai se capacitar para você ter um emprego. E tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Essa é a forma adequada para ter esse tipo de incentivo, esse tipo de recurso. O Lula transforma isso simplesmente num plano perpétuo. Agora, eu não concordo que 100% das pessoas que recebem esse benefício simplesmente não querem trabalhar. Existe uma parcela de gente que não quer trabalhar e isso é um dado real. Os vídeos mostram isso. A própria atuação dessas pessoas mostra. Só que existe uma outra parcela que está no Bolsa Família por conta de uma condição que lhes é imposta naquele momento. O que tem que ser criado é ambiente de prosperidade. E aí é exatamente que chega o ponto que eu acredito que o Lula vai perder a eleição. O resultado da eleição em São Paulo 2024. O Boulos tomou uma surra na Zona Leste para o Pablo Marçal. Pablo Marçal prometeu bolsa para alguém? Não. O que ele prometeu? Possibilidade das pessoas prosperarem. Possibilidade das pessoas mudarem de vida. Ele ia criar meios para as pessoas poderem sair daquele ambiente, para as pessoas enriquecerem. Isso mostra o quê? É algo que eu venho falando há muitos anos. E a Zona Leste é a Zona Leste. É a Zona Leste. Tem o IDH baixo, tem pessoas em situação de hipossuficiência, pessoas que precisam de oportunidade. Sim. E a proposta do Pablo na campanha era entregar oportunidade para essas pessoas.
que vai ao encontro da minha proposta, que é levar sono, levar oportunidade para as pessoas poderem, com as próprias pernas, sair de lá. O que eu busco é dar dignidade para essas pessoas. E o brasileiro está entendendo que votar no PT você não está ganhando dignidade. Você está vendendo a sua dignidade, a sua liberdade em troca de migalhas. A proposta do Flávio não é acabar com o benefício, mas é melhorar. Melhorar de forma que as pessoas consigam estudar, que as pessoas consigam empreender, que as pessoas paguem menos impostos, que o dinheiro fique no bolso de quem importa, que é do trabalhador. E a partir dali, ele sabe o que vai fazer. Ninguém precisa de um político para falar como vai gerir o próprio dinheiro. A melhor pessoa para gerir o próprio dinheiro é o cidadão. Sim. Por isso que quando eu criei o projeto de lei que cria a educação financeira nas escolas de São Paulo, já foi aprovado em 2021, está sendo implementado, Boa. é de minha autoria, a esquerda ficou louca no plenário, deu chilique. Porque eu queria ensinar as crianças a administrarem o próprio dinheiro. Porque o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é esforçado, o brasileiro se vira, ele faz um bico, ele vai lavar caixa d'água, vai fazer parte, ele dá um jeito de ganhar dinheiro. Só que, infelizmente, boa parte não sabe administrar, não sabe fazer o dinheiro render até o fim do mês, não sabe poupar uma parte. A partir do momento que o brasileiro tem essa oportunidade e isso começa a ser mudado na educação, na escola, a próxima geração começa a aprender a controlar melhor seus recursos. É uma questão básica que me espanta que não faça parte da grade curricular do MEC. O que só demonstra que o atual governo quer manter as pessoas em situação de miséria. E nós vamos salvar essas pessoas. Boa, legal. Cara, voltando um pouquinho só uma questão aqui, tinha até recentemente, voltando pro crime organizado aí, o Lula recentemente cometeu uma gafe e que ele disse que o Brasil vai ser reconhecido mundialmente por ser o país do crime organizado, né? Não sei se você viu essa fala dele. Eu acho que não cometeu uma gafe, ele cometeu um Acho que sincericídio. Escapou. Foi um dos raros momentos em que ele falou a verdade. Eu costumo dizer, e eu estou cada vez mais certo disso, o maior inimigo do Lula é o microfone. Deem um microfone para esse homem e deixem ele falar. Porque o Lula, ele é um sujeito atroz. Ele nunca foi esse bom velhinho que a esquerda tenta pintar. Entendeu? Ele sempre foi um desocupado profissional, um sujeito desqualificado no sentido acadêmico da palavra, que se orgulha da própria ignorância. Ele não é um sujeito adequado para presidir um país. É um sujeito que deu uma entrevista na revista Playboy exaltando Hitler. É um sujeito que falou que Pelotas é exportadora de viado, queria chamar as mulheres do grelo duro, que diz que combate o racismo, mas não aceita um homem negro e ainda por cima banguela nas palavras dele, Sim. na capa de uma revista representando o Brasil. Qual o problema de um homem negro representar o Brasil? Qual o problema do cara sem dente representar o Brasil? É uma realidade do Brasil. Ah, ele acha feio o cara não ter dente? Qual a política que ele fez para melhorar a situação, a saúde bucal das pessoas? E negro ainda, ele disse, E né? negro ainda, né? Porque isso demonstra a essência do Lula. O sujeito racista, o sujeito preconceituoso, o sujeito vil e, além de tudo, um completo desqualificado. A única coisa que o Lula tem, que eu acho que é maior do que qualquer outro político, do que qualquer outra pessoa, é uma altíssima capacidade de mentir. É uma lábia digna de pôr qualquer estelionatário no bolso. Porque ele mente de uma maneira até teatral. Ele é bom. Pra mentir, ele é o melhor. É. Você sabe que eu tenho o hábito de ir na Paulista, em locais com uma placa, me convença que o Lula é melhor que o Bolsonaro. Uhum. Eu tive que colocar lá embaixo para o Brasil, porque todo mundo chegava, mas melhor é mentir, melhor é roubar. Porra, eu tenho que pagar. Mas é a realidade, o maior mentiroso que já caminhou sobre esse chão. Não existe nesse país alma mais mentirosa, mais corrupta, mais cretina do que o Lula. Cara, voltando agora novamente para as bolsas aí, me parece que uma das propagandas ali que o Flávio vai bater bastante a respeito do Bolsa Família, uma das propostas ali, é que ele, atualmente a pessoa foi registrada, ela para de receber, né? E me parece que o Flávio quer estender isso para 2 anos. Você não acha muito populista assim? Ou você acha que realmente tem que dar essa, sei lá, entre aspas, apelada, porque senão não consegue ganhar a eleição do PT?
Você tem que ver o contexto que isso vai ser apresentado. Eu acho que, junto disso, seria adequado colocar a capacitação profissional. Sim. Eu acho que o Brasil padece da falta de incentivo ao estudo, da falta de incentivo à capacitação. Se o cara vai ter um trabalho, se essa bolsa pode ser utilizada para capacitar ele, para tornar ele profissionalmente mais ativo, que seja usado. Eu não tenho problema com cota social, por exemplo, para que pessoas em situação de hipossuficiência sejam dadas. O meu problema é cota racial. Eu acho isso um projeto racista. Você pressupor que a pessoa negra seja menos competente que a pessoa branca, e não é. Agora, nós temos pessoas em situação de hipossuficiência. Nós temos pessoas que precisam de oportunidade e não lhes é dada oportunidade. Nós temos diversas mães que queriam complementar a renda de casa e não sabem nem por onde começar. Se ela tem a oportunidade de receber um auxílio e estudar para fazer manicure, para fazer corte de costura. Uma mulher que vai fazer manicure cobra R$50 a unha, ela consegue fazer aí 10 unhas dia. Vamos imaginar que ela trabalhe 10 horas por dia. Pô, ela vai fazer R$500 por dia. Trabalhar 5 dias na semana, 2.500, 4 semanas, ela vai fazer R$10.000 por mês. Então, assim, existem meios, é óbvio, você balanceia isso um pouco mais, um pouco menos, mas existem meios para as pessoas ganharem dinheiro. Você só tem que dar oportunidade, criar ferramenta. Boa. Uma das maneiras, assim, uma opinião minha, lógico, é exigir algo, né? Porque eu acho que simplesmente você dá o Bolsa Família e não exigir, dar pelo menos oportunidade de emprego para as pessoas, né? Tem que ter um sistema. Olha, você está na fila do Bolsa Família aqui, você está recebendo Bolsa Família, mas você vai entrar aqui para uma lista de empregos na sua região. Sim. E aí vai ser oferecido algumas vagas, você tem a oportunidade de rejeitar até 5, porque, lógico, às vezes tem coisas que não cabe à pessoa, ou que não tem capacidade, enfim. Mas você vai ter que falar, não, nenhuma das vagas me serve. Então, a gente vai ter que cortar a sua bolsa. Você precisa produzir. Você pode criar um programa de limpeza urbana. Você pode criar um programa de melhoria local, de zeladoria de praça. Já teve programas de frente de trabalho. Na minha cidade tinha frente de trabalho, as pessoas iam varrer Participavam, essas pessoas ganham dinheiro. É digno, você dá dignidade para pessoas, você não está dando esmola. As pessoas precisam mudar uma questãozinha que é muito simples, mas faz toda a diferença. Enriquecer é bom. Ganhar dinheiro é justo, é digno, é honroso, é honesto. Porque criou-se uma cultura no Brasil que prosperar é ruim, que enriquecer é ruim, que o rico é vilão. Não, as pessoas têm que ter dignidade, ver o mérito disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você para, sei lá, um Maserati na garagem, o cara passa, hey, good job. Ele parabeniza pelo carro. Ele parabeniza você pela sua conquista porque ele te honra pelo fato de você ter conseguido, de você ter vencido. E até isso foi roubado dos brasileiros. Quando teu vizinho compra um carro, você tem que ficar feliz por ele. Que bom que ele progrediu, que ele comprou o carro, ele contribuiu com a economia. Vamos inspirar nele, vou comprar um bom carro, quero melhorar minha casa. Cada um tem seu sonho. Sim. O papel do governo é não atrapalhar as pessoas. Se o governo não atrapalhar, tá lindo. Por isso que eu falo, cria o programa, cria, mas põe contrapartida. Contrapartida pode ser estudo, pode ser trabalho. Cria meios. Boa. Rubinho, você chegou a ficar inelegível e depois conseguiu converter isso. Hoje, esse processo já foi finalizado aí? Existe essa chance ainda? Como é que tá essa Tem meia questão? Fake news aí. Tem meia? Tem meia fake news aí, eu vou explicar. Manda aí. Eu não fiquei inelegível hora nenhuma. Tá. Houve uma condenação em primeira instância que poderia ser concluída em inelegibilidade. Essa decisão determinou a inelegibilidade por 8 anos e a cassação do meu mandato. Tá. Eu recorri, não vou aceitar um absurdo, um impropério desse calado. Recorri, levei a segunda instância, Tribunal Regional Eleitoral. O tribunal analisou o processo com a cautela devida, sob a ótica da legislação eleitoral, e emitiu uma decisão perfeitamente alinhada ao ordenamento jurídico, que reverteu a decisão de primeira instância e manteve meus direitos políticos. E foi uma decisão unânime, 7-0. Que demonstra que não tinha nenhum ato ilícito da minha parte capaz de macular meus direitos políticos. E qual era a acusação? A minha assessoria, no caso, né,
compartilhou o laudo que o Marçal postou atrelando ao Boulos o uso de drogas. A hora que eu vi, 26 minutos depois, 23, uma coisa assim, eu deletei, mas alguém já tinha printado e levou isso. E aí levou isso à justiça. O juiz de primeira instância emitiu a decisão, mas felizmente isso foi revertido. Ficou 26 minutos postado. 26 minutos, teve um baixíssimo índice de curtidas, mas serviu para me encher o saco por um ano inteiro. Serviu de lição também aí para assessoria, Não, sem né? dúvida. Hoje mesmo, o advogado eleitoral foi lá dar uma palestra para todo mundo que trabalha comigo. A gente está em ano de eleição, sou pré-candidato a deputado federal. Não quero passar nenhum susto, pelo amor de Deus. É muita responsabilidade. O que eu passei no ano passado eu não recomendo para ninguém. Nem para inimigo. Então, imagina, perder a atual Foram 101 mil votos que seriam descartados por conta de um compartilhamento que não foi nem eu quem compartilhou, quem postou, quem gerou. Cara, para vereador 101 mil votos é votos, hein? Foi, graças a Deus, uma votação significativa. Um aumento de 3 vezes em relação à minha votação em 2020. Para deputado federal, você tem assim, pelo partido que você tá e tal, uma base mais ou menos de quantos votos para você entrar? Em 2022, no União, né, que é o partido que eu tô, o deputado que entrou com a menor votação teve aproximadamente 86 mil. Então, é uma eleição que tem uma boa possibilidade de êxito, que me deixa muito entusiasmado com as possibilidades desse ano. Se manter a galera que votou em você para vereador aí, tá Espero praticamente dentro. Se Deus quiser, e as pessoas pela assim, lógica é aumentar, se né? as pessoas julgarem justos e manter, e pela lógica aumentar, seria muito gratificante. Eu vou falar para você, não existe nada mais honroso, mais valoroso do que você ver esse tipo de reconhecimento. Eu falo porque eu sou do interior, nasci e cresci em Vinhedo, né? Uhum. E aí eu ganhei, fui eleito em 2020 com 33 mil votos. Eu sou palmeirense, e numa ocasião eu fui assistir um jogo do Palmeiras com meu pai, no Allianz Parque, e aí meu pai pegou e falou: Rubinho, você parou pra pensar que um dia todo mundo que tá aqui acordou e achou que você era um bom nome pra representar? Aí, cara, até escorreu uma lágrima, eu fiquei até emocionado. Ainda mais vindo Eu do me pai, emociono né? de falar até hoje, mas eu fiquei olhando Legal, aquele estádio cara. inteiro, cara, eu falei, meu Deus do céu. E junto de uma alegria, bateu uma sensação de responsabilidade tão grande, porque é muita gente. E assim, graças a Deus, o trabalho todo de 4 anos foi reconhecido, tanto que houve o aumento para 101 mil para vereador na reeleição em 2024. E assim, dando tudo certo esse ano, espero que isso continue aumentando também, se assim Deus permitir, claro. É um Maracanã da década de 80. Pois Sei, naquela né? época naquela que ia colocava entrando 100 lá. mil, o que coubesse lá, Sabe que um em cima do outro. é uma das coisas que eu tenho vontade de ter experimentado e não tive a oportunidade de assistir um jogo Nessa atmosfera aí. atmosfera. Deve ter sido animal, cara. Porque a primeira vez que eu fui no estádio, eu fui assistir Palmeiras e Guarani em Campinas, no Brinco de Ouro. O Palmeiras perdeu de 1-0. Eu devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. Foi nos idos de 94, 95, por aí. Uhum. Mas Brinco de Ouro, estádio menor, em Sim, Campinas. sim. Foi muito diferente, mas eu nunca tinha ido num estádio grande, assim, ver um jogo. Mas deve ser algo incrível. Quem viveu, viveu. Verdade. O Allianz é muito bonito também, né? Eu acho que Mas hoje é diferente, assim, é óbvio, a energia do Allianz Parque é incrível, mas é diferente assistir o jogo. Porque hoje é torcida única, não tem mais bandeira, organizado, mas não é mais naquela organizado. atmosfera, Exato, né? exato. Eu até cheguei, tipo, eu vi alguns jogos no Palestra Itália, no antigo Palestra Itália, mas jogos pontuais. Meu pai sempre me levava em jogos mais seguros por conta da violência nos estádios. Eu fui ver o primeiro clássico Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque. Eu já era vereador de São Paulo. Bacana. E o Palmeiras perdeu ainda. Nesse dia Nesse aí, dia. você chorou 2 vezes, então. Pois esse dia foi desagradável. Não, mas não, esse não foi o dia que eu fui com meu pai. Eu vou sempre. Tá, no dia do pai, Eu tô tentando lembrar qual foi o jogo que eu fui com meu pai, era Libertadores. Boa. O Palmeiras vem numa fase muito boa aí ultimamente, né? É gestão. É o que eu falo sobre gestão. O Palmeiras era um time que o pessoal tirava sarro, que era o Guarani da capital, né? E começou lá com o Paulo Nobre,
depois o Gagliotti, a Leila, enfim, implementaram uma gestão no Palmeiras. Você vê que pegou um time que estava à beira da falência, um time que era piada na capital, essa é a verdade, que não entregava título, e transformou numa potência mundial. É o nono... Opa, mundial Uma não. potência mundial. A FIFA reconheceu o Mundial 51. Mas, ó, saiu, eu vi hoje, vindo pra cá, o Palmeiras é o nono time do mundo que mais ganhou dinheiro com revelação da base. Olha o que a gestão significa para um clube. Não, sem dúvida. E aí, assim, são grandezas diferentes, mas o mesmo vale para a gestão de uma cidade, para a gestão de um estado, a gestão de um país. Quando você profissionaliza, você gere pensando em resultado, não apenas, vou contratar esse jogador porque a torcida quer. Não, vou contratar esse técnico porque a torcida xingou. Você entrega resultado. O mesmo vale para ministro, o mesmo vale para quem você contrata, para o programa social que você faz. Você tem que pensar no resultado e pensar em longo prazo. Cara, você tocou num ponto aí que eu sempre falei, assim, sempre achei que é a profissionalização, que é a capacitação das pessoas. Hoje você vai ocupar qualquer cargo, um cargo mais simples, sei lá, de uma recepcionista, exige-se algum tipo de capacitação. Mas para ser político, por exemplo, não existe muita coisa, apenas ser alfabetizado e... né, saber ler e escrever. E não seja, não teria que mudar também, cara? Não teria que ter... Como que o cara administra uma cidade, um estado, um país sem ter capacitação nenhuma? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Assim, o mínimo do mínimo aceitável, mas assim, o mínimo seria que tivesse o ensino médio completo. Que já é muito pouco. Que já é muito pouco. Assim, eu tô falando de gerir um PIB de trilhões. Eu estou falando de política externa, de lidar com os interesses de mais de 200 milhões de brasileiros com outros líderes do mundo todo. De negociar com empresários, com tubarões do mercado, de manter um ambiente estável, onde a pessoa não tem o mínimo de atribuição intelectual possível, não tem o mínimo de cultura. Nós temos um sujeito que não lê um livro. Assim, isso é inaceitável, é você premiar pela falta de mérito. Eu penso que para você exercer função política, função pública, você tem que ter o que entregar para as pessoas. E não é entregar ignorância, não é entregar a falta de conhecimento. Qual é o exemplo que você dá para uma criança? Fala, olha, o presidente, ele sabe ler e escrever, igual a você que está na 3ª série. Assim, qual o incentivo que tem para essas pessoas estudarem, crescerem, empreenderem? Qual o incentivo acadêmico que você traz para o país? A resposta é zero. Eu penso que para o sujeito ser presidente, no mínimo, ele tinha que ter ensino superior completo. E de preferência em uma área análoga à administração. Mas o ensino superior completo, que fosse. Porque pelo menos quando você termina o nível superior, você tem um grau de graduação adequado, capaz de saber que aquela pessoa tem noções básicas de convívio. Não estou falando do cara ter um mega... Para ser um CEO de uma empresa, o cara ele é graduado em administração, tem outra faculdade de direito, mais MBA em economia. O cara forma um currículo com um currículo bilíngue, trilíngue, com 2 faculdades, e cursos e mais cursos e anos de experiência. Qual é a experiência que o Lula tem? Eu acho que um presidente, no mínimo, ele teria que ser bilíngue, falar pelo menos um inglês, para não passar vergonha. Básico. Onde ele consegue se comunicar de uma maneira primitiva. E eu acho que o ensino médio ainda é muito pouco, porque... Não, eu digo médio para um vereador. Sim, sim. Entendeu? Que é o mais básico das funções. Eu acho que inclusive deveria ser escalonado para você... de acordo com a função, você vai ser prefeito, então tem esse nível aqui, você vai ser governador, tem esse nível aqui. Você vai administrar uma cidade, o que você entende de administração? Até porque o cara pode ganhar a eleição e se formar em outra coisa, e continuar estudando outra coisa. Ele tem a possibilidade de se capacitar. Sabia que existe uma escola no parlamento, na Câmara dos Deputados, que oferece um dos melhores pós-graduações e mestrados do país, onde os deputados podem participar? Pô, olha a oportunidade dada. E o sujeito não abraça. Toda vez que vem a oportunidade de fazer um curso, assim, a minha mulher se irrita comigo. Outro dia eu inventei pra ela, tava falando, pô, acho que eu queria fazer uma faculdade de economia.
Pô, você mal fica em casa, você fica no teu escritório, fica na câmara, Mas, sabe a vontade de saber, de estudar, de aprender? Sim. Acho que falta isso nos políticos. Eles são acomodados. E vou te falar, tem gente que dá desgosto de conversar. Uma vez a Câmara aprovou um projeto de lei que criava uma taxa de embarque no Uber. Aí eu cheguei e comecei a falar, gente, pelo amor de Deus, taxa de embarque no Uber não dá. Não, é adequado. Eu falei, gente, vem cá. Se criar uma taxa de embarque, quem vai impactar mesmo é o mais pobre. Mais pobre pega um Uber para ir trabalhar, um Uber para voltar. Se você criar uma taxa de R$1, R$2 por dia, R$10 na semana, R$40 no mês, que vai sair, vai sair pro cara. R$40 no mês é um saco de arroz. Aí você vai colocar ele no transporte lotado, e às vezes não tem, o cara vai ter que ir a pé, você tá atrapalhando a vida do mais pobre. A vereadora. Não, Rubinho, vai ter um artigo que proíbe a Uber de repassar o custo pro consumidor. Eu fiquei olhando, eu falei, ai meu Deus do céu, é uma idiota, não é possível que me falou isso aqui. Aí eu vi aquilo lá, eu não vou discutir. Não vou discutir. Aprovaram aquela barbaridade, eu naturalmente votei contra, depois foi pra justiça, perdendo a justiça caiu. Mas assim, isso mostra o quão raso é o conhecimento de alguns dos legisladores. E aí é frustrante porque eu fiz direito, e eu lembro que o professor falava, não, porque a vontade do legislador, em sentido figurado, é um jeito de dizer a vontade exprimida pelo parlamento quando foi criada aquela lei. Aí eu fico vendo a vontade do legislador, o legislador nem sabe o que está acontecendo, está votando ali. É triste. Pois é. O que ela falou aí de que não será repassado e tal, isso já vimos outras vezes, né? E é impossível você evitar que a empresa repasse algo. Se não vai repassar, vai repassar de uma outra forma, com outro nome, vai aumentar a taxa dela, enfim. Ela A Janja com a taxa das blusinhas. Não vai ser repassada. A questão é que a pessoa não tem a menor noção do que compõe o preço de um produto. Não entende que para ter esse celular você tem todo o custo de produção, todos os custos de impostos, o custo de transporte, o custo da loja, do vendedor, tudo está embutido no produto que você está comprando. Eu falo, a pessoa que nunca administrou, sei lá, uma barraca de cachorro-quente, mas está fazendo lei para determinar como empresários vão se comportar dentro de determinado ambiente. E sempre vai sobrar lá pro pobre na ponta, não adianta, cara. Não, para ele. Cai sobre o mais pobre. Porque é uma conta rasa que as pessoas precisam pensar. O cara ganha R$2.000 por mês e o cara ganha R$100.000 por mês. Se você aumenta o imposto sobre a roupa, por exemplo, ou sobre o produto de consumo, arroz, feijão, o aumento vai impactar mais em quem ganha 2 ou em quem ganha 6? Vai comer a maior parte do salário de quem? Então é sempre o mais pobre que é o primeiro impactado. Esse é o ponto. Boa. Rubinho, você já falou da sua pauta de segurança aí como deputado pré-candidato a deputado federal. Você teve à frente Você teve à frente, eu até anotei aqui. Você foi presidente da CPI dos Pancadões. Exato. Né? Teve um incidente lá, que foi da mulher que foi morta por UPM, não foi? Lá na Zona Leste. Se teve, eu desconheço. Não? Num pancadão? Foi num pancadão, Matheus? Foi na rua, mas isso foi recentemente, você diz? É atual. Não, também dessa não tô sabendo, não. Atualmente, não, sinceramente, eu não vi se é atual ainda. Mas deve ter. A Polícia Militar matou uma mulher. Uma policial feminina, não foi isso? Sim, sim. Não, eu vi. Parece que a mulher deu um tapa na policial feminina, alguma coisa assim. Não, mas isso não tem muito a ver com a CPI. Com a CPI, não. É outra coisa. Essa CPI dos pancadões já finalizou.
Foi finalizada na semana passada. É. Aprovado o relatório com voto contrário, para surpresa de ninguém, do PT e do PSOL. Por que será? É porque estava indiciando os responsáveis, levando à justiça, inclusive quem deu falso testemunho também estava sendo indiciado, pessoas que cometeram algumas barbaridades lá na CPI estavam sendo responsabilizadas, e aí as duas vereadoras ficaram horrorizadas, porque onde já se viu levar um criminoso à justiça. Mas, para o desespero delas, mesmo com os 2 votos contrários, conseguimos aprovar e a CPI foi concluída com um excelente relatório. E aí? Agora é trabalhar, pressionar o executivo para que a política pública seja criada e aguardar o Ministério Público levar os responsáveis à justiça. Você acha que tem gente grande por trás disso daí? De interesse? O PCC, né? Não tenho dúvida, nem medo de falar. O primeiro comando da capital está diretamente ligado. Eu, pessoalmente, acompanhei o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão na Brasilândia contra bares, adegas e tabacarias que lavavam dinheiro para o crime organizado. Fora o tráfico. Fora o tráfico. Tráfico que dia a dia irriga. Eu participei de operações onde foram apreendidas drogas dentro desses estabelecimentos. Drogas, animais silvestres, armas de fogo. Aí rola de tudo. Não é só paredão de som, bebida adulterada, é tudo, é tudo. Bebida adulterada. Exatamente. Quando eu realizei a apreensão lá em Heliópolis, a gente apreendeu muita bebida. E aí a advogada de Heliópolis foi me atacar na Globo, falou que eu tava me apropriando da bebida. Comprar porcaria pra beber, né? Passou pouco tempo depois, surgiu o negócio do metanol. Inclusive, em determinados casos, a Polícia Civil ia junto com a maletinha dele ali, tem uma maletinha meio do James Bond, abria lá, começava a fazer o teste, pegava a bebida batizada sempre. Isso sempre teve, né? Eu acho que quando deu esse problema do metanol, o cara pegou o combustível batizado para poder batizar a bebida. É onde deu ruim, né? Exatamente. Cara, e foi isso, não foi? Foi. Eu falei isso quando surgiu a parada, eu falei assim, sempre isso... teve, eu acho que o que deu ruim é que o cara pegou um etanol com metanol, com alguma coisa lá, lógico que eu não imaginava que seria metanol, e ele batizou as bebidas com álcool de posto adulterado e é onde deu ruim. Mas isso é de uma atrocidade sem tamanho. Assim, é de uma barbaridade. E os caras consomem, né, cara? Consomem muito, com força, né? Consome. Porque... Consumo disso, especialmente nos bailes, é absurdo. O que você já viu de mais impressionante, assim, cara, num baile? Você falou, não, isso aqui me pegou, preciso realmente acabar com isso aqui. As meninas que engravidam na tábua. Isso pra mim... Na tábua. Funciona assim, o sujeito para uma tábua, com essa mesa aqui assim, num canto lá, aí 5 indivíduos sentam, colocam a genitália pra fora e as meninas vêm por um pum, 12, 13, 14 anos. E aí engravida e não sabe que é o pai. Aí vai no posto de saúde, que é o pai, não sei, engravidei da tábua. Aí a vida da menina é completamente prejudicada, a criança vai nascer numa família sem estrutura. Nossa. Isso se não for parar numa clínica clandestina fazendo aborto. É uma situação também, assim, doença. É uma situação assim aterradora. Só que totalmente comum e glamourizada nesses bailes. Regada muita droga, álcool. E os menores bebendo, enchendo a cara com bebida adulterada, criança de 12, 13 anos. Acredito que sempre tem uma biqueira ali junto, né? Sempre, toda. Esse trabalho é feito também nessa biqueira também, né, para acabar o baile? A gente tenta, sempre que tem a possibilidade de fazer apreensão, você chega, tem pino de cocaína, cachimbo de crack, bituca de maconha espalhado para todo canto no chão. Isso é um negócio horroroso. Falando-se da questão do tráfico das biqueiras, por que você acha que é tão difícil o trabalho de fechar as biqueiras? Porque tem biqueiras assim, em cidades, pelo menos na minha, que eu sei que desde quando eu era menino, tá no mesmo lugar e tá lá até hoje e funciona. É tão difícil assim acabar com... É que quem fica lá é o aviãozinho, né? O vaporzinho. Então prende o menor, aí
é menor, ele vai tomar uma medida socioeducativa, não é uma pena. Então ele fica uns meses na Fundação Casa e sai de novo. E aí ele fica nisso. E o traficante mesmo não tá lá. Tá ganhando dinheiro. Essa molecada cooptada pela narcocultura tá lá ganhando uns trocados para comprar tênis, para dar uma ostentada, uns colarzão, passando droga na biqueira. Como não tem pena para eles, como não tem punição, a esquerda, o PT e o PSOL são contra reduzir a maioridade Você penal. é a favor? Totalmente. Pra quantos anos? 16? 14. 14? 14. 14 anos é bem adequado. Um cara de 14 anos, ele sabe a maldade do que ele tá fazendo, ele sabe o crime que ele tá cometendo. E de 14 pra cima, igual. Igual, como um adulto. tipo de pena de 14 a 18. Não, uma como pena adulto. Como adulto. Especialmente para crimes hediondos. O cara que estupra, o cara que mata, não é porque ele tem 14 anos que ele tá estuprando ao acaso. Não é porque ele tem 14 anos que ele matou sem saber a dimensão do que ele estava fazendo. Tem que ser julgado como adulto. E dependendo da barbaridade do crime que ele cometeu, até menor. A possibilidade de facultar o julgamento como adulto dependendo da gravidade do crime. Imagina que um sujeito de 12 anos resolveu invadir uma escola, estuprar uma menina e matar ela. Tem que ser julgado como adulto. Ah, coitado. Coitado da menina que foi estuprada. Eu não tenho um pingo de dó de agressor, de estuprador, de assassino. Essa gente não merece conviver em sociedade. Estuprador em especial tem um lugar reservado no inferno. Porque o cara que estupra, especialmente o cara que estupra, o pedófilo, pra mim ele nunca mais deveria ser posto em liberdade. Ah, estuprou uma vez só. Dane-se, vai morrer na cadeia. Porque o mal que ele fez pra menina, o mal que ele fez pra mulher, pra vítima, não vai sarar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Essa mulher vai lembrar daquele mal que foi praticado contra ela. Ela vai sofrer com os traumas daquilo, ela vai carregar isso pro resto da vida, ela vai se envergonhar, Ele vai ser ela sempre vai um ter que estuprador, passar pela terapia. E ele sempre vai ser um estuprador. Tem esquerdista que fala que o estuprador, que a pedofilia é uma doença, que não tem cura. Então que morra com essa doença dentro da cadeia, porque a criança não tem culpa disso. E nós temos que tutelar a segurança dos nossos filhos. Por mim, essa gente que se lasque na cadeia. Ah, tem 12 anos. Tá bom, vai preso igual adulto. É só não estuprar e não matar. Isso vem de berço. Concordo total. E como sempre, a esquerda defendendo esse tipo de... Eles falam que defendem mulher, mas votam contra aumento de pena para estuprador, para homicida, para feminicida, aumento de pena para quem pratica crime hediondo. Não dá. Para mim, assim, o homicídio é um crime capital, bárbaro, que, enfim, dispensa maiores qualificações. É de uma gravidade aterradora. E o estupro em si é de uma violência, de uma barbaridade primitiva, animalesca, que pra mim tá para e passo ao homicídio. Talvez seja até pior. Então essa gente não tem que conviver em sociedade. Não tem. E deveria, ainda no Brasil, considerando a lei atual, haver um cadastro de estupradores. Eu tenho o direito de saber se o vizinho é estuprador, porque eu não quero cruzar com ele. Na verdade, eu não deveria nem ser submetido a isso, porque se ele foi condenado por estupro, que ficasse na cadeia e nunca ele saísse. Ele deve ser seu vizinho, a não ser que você Ele esteja não preso deveria, também. é que se lasquem lá dentro. Agora, o cara estupra, aí a lei põe ele em liberdade e você não pode saber que o vizinho é estuprador. Meu Deus. Não pode nem mostrar o rosto do cara muitas vezes na TV. A lei é feita para tratar o estuprador como vítima. Tem que expor. Tem que expor. Total. Tem que expor. Assim, mas vamos tentar linchar. Então larga preso. Pronto. Não solta. Estuprar é uma vez só. Não tem meio termo. Cara, recentemente vazou aí, acho que esse final de semana, essa semana, um áudio do Guto Zacarias. Falando com a moça que estava grávida, né, e tal, a namorada, e ele pedindo para ela abortar e tal. O grande problema do MBL são os áudios vazados. Eu saí de lá há 4 anos.
Quatro anos já faz bastante tempo. Uhum. Então, assim... Vazou um áudio seu de lá? Não tem esse problema. Então, assim, não sei o que aconteceu nesse áudio, eu sei o que vi pela notícia ali, e não é do tempo que eu tava lá, então é uma questão direta com eles. Mas o Arthur experimentou ali um problema muito grave pelos áudios. Eu, sinceramente, acho que inclusive a pena que foi imposta a ele foi exagerada. Eu também acho. Óbvio, são áudios reprováveis, mas vergonhoso, não era ridículo. o caso, no caso do Arthur, de cassação. Na minha leitura. Também acho. E eu acho que o Guto Zacarias aí se prejudicou agora nessa eleição, cara. Esse áudio aí, vamos pegar firme com isso daí, viu? Ele falou que era dele. Ele acho que tentou convencer a menina de abortar. Ele colocou, e tem um áudio, a voz. Aí ele falou que não era ele, mas não tinha como, a voz dele, tudo. Aí depois ele veio e assumiu, né? Falou assim, não, foi eu mesmo, errei e tal. Era um momento de... A filha já nasceu, tudo. Hoje, tenho certeza que ele se arrepende. Não tem como você ter seu filho não se arrepender acho que quase... Acredito que a maioria dos pais não... Depois que tem um filho, não descarta essa possibilidade. Se isso aconteceu, é lamentável. Falar o que disso? Não tem o que ser dito. Eu sou totalmente contra aborto. Eu tenho um filho de 6 anos. Sim. Você tem filhos ou não? Eu tenho uma que vai fazer 6 esse mês e tem uma de 22. Você participou de algum dos ultrassons, né? Sim. Eu acho que nada marca mais a vida de um pai e de uma mãe, claro, do que o momento que você assiste o ultrassom. Eu não sei em que contexto se deu, não é do meu tempo quando eu estava no MBL, graças a Deus eu saí de lá há muito tempo e não tenho nenhuma relação com eles, entendeu? Eu faço questão de manter distância, inclusive eles seguem o caminho deles, eu sigo o meu. Boa. E você falou a gente estava falando da questão de estupro e tal, e a questão do aborto no estupro. Você acha, existe... Porque realmente há de se entender ali você forçar uma mulher, uma menina que sofreu esse tipo de violência a gerar aquele filho. É uma questão, uma situação muito delicada. Mas o que você acha? Você tem uma opinião formada sobre isso? Olha, graças a Deus eu nunca passei por uma situação como essa. Porque a menina sofreu uma violência extrema. Só que você também forçá-la a se submeter a outra violência extrema, que é o aborto, é algo extremamente danoso. Eu não sei se a vida dela esteja posta em risco por isso. Sim. Agora, na conclusão da gestação, há a hipótese de levar a criança à adoção. Eu acho que 2 erros não fazem um acerto. E ali você tem uma vida que está sendo gestada. E na possibilidade de concluir essa gestação com segurança, dando todo o apoio e suporte à menina, você não vai submetê-la a outro trauma. Esse é um tema bastante delicado, que tem que ser objeto de uma discussão profunda, porque você está falando de uma menina, estou pressupondo que seja uma menina, tá? Mas pode ser uma mulher. Sim. Que foi vítima do ato mais vil, bárbaro de violência possível. E você vai impor a uma mãe o assassinato do filho, que também é outro ato completamente bárbaro. Você está tirando uma vida. Também. E assim, eu não, é difícil mensurar em palavras o que representa tirar uma vida. E para uma mãe eu imagino que isso represente demais. Eu conheço várias amigas que são mães, a mulher do meu primo, enfim, pessoas do meu círculo social, e todas elas têm uma coisa em comum, que é o amor incondicional pelo filho. Eu acho que ela vai carregar esse estupro pela vida, ela não foi responsável por isso, a mulher nunca é responsável por isso. Mas ela carregar também, além disso, o assassinato é uma coisa bárbara. É algo que tem que ser muito bem balanceado. Carregar também a gestação não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas a gestação... É algo que ela vai estar lembrando ali a todo tempo, sim, né? Mas a gestação se encerra.
Sincero, assim, de toda forma, é tem que ter um bom uma, acompanhamento. é uma situação tão delicada. É, muito delicado. E ela, essa situação, perdão, delicada, essa sinuca, ela só é imposta porque um monstro achou que era de bom alvitre estuprar uma mulher. E porque E por isso que a pena é branda pra pena é ele. branda. É. Por isso que eu acho que estuprador não tem direito a nenhum tipo de clemência. Tem que se... eu acho que uma das principais uma das primeiras posicionamento e mudança de lei é na penalidade do Sabe criminoso. que eu, na faculdade de Direito, eu vi uma pena, isso dos idos do Brasil Império, onde o sujeito tentou estuprar uma mulher casada. E aí o magistrado condenou ele à capa dura no macete. Me pareceu uma pena muito justa. Sim. A pena que se encerrou. Porque assim, você vai falar Rubinho é um bárbaro, Rubinho... Cara, não, estuprador. Eu acho que eu ainda Estuprador sou é outro um nível de pouquinho carrasco, mais cara. bárbaro, talvez. Eu acho que deveria até dar opção pra mãe ou pro pai da menina, se ele quiser, ele mesmo castrar, cara. É que, assim, Seria mais... você seria... sabe que é um ponto que eu às vezes me pego refletindo sobre uma eventual discordância com o Bolsonaro nesse sentido. Aham, Porque o Bolsonaro, ele sugeriu a castração química. sim. E eu entendo o raciocínio dele. Ele sugeriu a castração química porque a legislação, infelizmente, coloca esse tipo de monstro na rua. Sim. Então é melhor que ele saia castrado do que ele saia em condições de continuar estuprando. É uma medida razoável. Só que eu acho que você não pode pôr na rua. Mas posso te falar uma coisa assim, por convívio de pessoa que eu conheço, tem uma pessoa que ela sempre foi, nunca foi preso, nada, mas é pedófilo. Eu conheço uma pessoa da cidade onde eu moro, assim. Ela sempre apronta, sabe? Eu morei em bairro, aí tem aqueles boatos e tal, e não sei o quê, enfim. Eles nunca pegaram. Nunca pegaram. Já passou muito perto, mas nunca pegaram. Tem um padre aqui em São Paulo que tem meio assim. Pois é. E aí, esse cara hoje, ele, devido a alguns problemas de saúde que ele teve, ele ficou impotente. Ele é impotente. Graças Câncer de a Deus. próstata e tal. Cara, ele continua. Mesmo impotente? Continua. De alguma forma, Mas ele como ainda... que ninguém pegou? De alguma forma, ele ainda comete alguns tipos de abuso. E nunca aparece uma vítima para denunciar? O cara Cara, acho que qualquer outra pessoa que fizer 1% do que esse cara já fez, assim, que a gente já sabe que fez e que aconteceu, já estaria preso, ou alguém já tinha matado. O cara tem o corpo fechado, eu acho. Se é que isso existe. Cara, isso é revoltante. Assim. Eu fico... O cara continua... Que ponto que eu quero chegar? Que a castração talvez não resolva. Pode ser. Porque aquilo o cara é um tarado, o psicológico dele, ele ainda precisa daquilo ali por algum motivo, que não é só o prazer sexual em si, o ato ali, o orgasmo. Algum tipo de coisa relacionada à situação, adrenalina, alguma substância que libera no cérebro. Exatamente. Então, talvez não seja a solução. Por isso que esse tipo de monstro não pode sair da cadeia. Exato. Então, talvez a castração não resolva o problema. O cara não vai deixar de ser um pedófilo, não vai deixar de cometer alguns tipos de abuso. Pode ser que o ato em si ali, por ele ser... não ter mais ereção e tal, ele não consiga consumar o ato em si ali. Mas de alguma forma ele pode abusar. Eu acho isso de uma barbaridade. Assim, esse tipo de gente, eu não consigo conviver. Sim. Eu não consigo chegar perto. Se eu souber, é melhor que não cruze meu caminho. Total. Boa. Rubinho, estamos chegando perto do fim aí. Já estamos com quase 1h30 já de podcast. Quero agradecer demais a sua presença. Foi muito bacana. Você é um cara realmente... Pessoas que a gente conversa assim, eu não faço média para ninguém,
mas que a gente sente coisa boa e sente sinceridade. Você é um cara que eu senti isso, cara. Gostei de você. Poxa, obrigado mesmo, eu fico feliz mesmo. Para mim foi um prazer estar aqui. Conversa muito boa, um podcast incrível. E obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa ter outras ocasiões e obrigado pelas palavras também. Eu posso dizer que a recíproca é verdadeira. Obrigado. É uma conversa muito boa mesmo. Bacana. Obrigado. Deixa suas redes sociais aqui para algum recado. Fique à vontade para as câmeras. Como o pessoal te acha aí. Bem simples, para quem quiser me acompanhar em todas as redes que você puder imaginar, @rubinhonunes.sp. Boa. Galera, vamos dar uma força aí pro canal, vamos se inscrever aí pra gente continuar trazendo convidados assim da qualidade do Rubinho. E, cara, muito obrigado. Desejo que você conquiste aí tudo o que você almeja. E valeu. Gostei demais. Bora. Valeu, galera. Junto. Obrigado. Valeu, gente.